passadas 24 horas, vou dar minha impressão sobre a manifestação do Rio de Janeiro. Para mim ela foi um tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Em quase todos os aspectos. Tem um ou outro aspecto que eu faria diferente. Me chamem da próxima vez. Mas eu acho, é natural que se faça uma comparação com a manifestação da Avenida Paulista. É natural. E por parte então dos críticos e da esquerda estão fazendo isso da maneira mais engraçada possível, né? Mais engraçada possível. E eu já explico. Bom, primeiro que a Avenida Paulista, elas tiveram grandes diferenças, as duas manifestações. A da Avenida Paulista foi chamada com muito mais antecedência, foi preparada com mais tempo, né? E o clima era diferente. Ali o que acontecia? Naquele momento Bolsonaro estava na iminência de ser preso, né? Os caras estavam com as garras afiadíssimas, achando que estavam quase pegando ele. Estava em alta, né? E já se dava como certa a prisão do Bolsonaro. E então a manifestação ela vinha como uma maneira dele, né, ter um salvo-conduto, e ele queria também fazer uma fotografia para o mundo. Era o início dessa exposição internacional que a gente alcançou agora. Foi importantíssimo, junto com outros fatores, aquela manifestação para isso, para nos colocar na vitrine. E nos colocando na vitrine, né, mostrava-se também, era importante mostrar número. Ali era muito importante mostrar que ele tinha realmente a massa do lado dele. Tinha que ser uma coisa descomunal, gigante, como realmente foi. Então, só aí já tem grandes diferenças. Outra diferença importante, ele pediu para que não se fizesse absolutamente nenhuma manifestação no resto do Brasil e estava convocando o Brasil para ir para São Paulo. Havia essa convocação para o Brasil e houve toda uma regimentação, né, de todo mundo, em todos os estados. Agora não. Agora ele nitidamente chamava Rio de Janeiro e arredores. Era para o Rio de Janeiro, ou seja, 1/26 avos, né, da outra. Ele direcionou para aquela região. Outra diferença importante, porque aqui agora também foi chamado com menos tempo, porque se tinha um time a respeitar. Tinha que se respeitar. Outras diferenças. São Paulo foi às 3 da tarde. Rio de Janeiro, ele já está às 10 horas falando. Foi dentro de um feriado estendido. Em São Paulo, o governador de São Paulo era todo da manifestação, garantiu a segurança, se fez questão de dizer que estava garantida a segurança e ajudou para que os transportes e tudo, e a liberação nas estradas, apesar de terem tentado, né, a Polícia Rodoviária Federal ter feito um certo bloqueio em determinada parte, mas o governo tentou facilitar. No Rio foi exatamente ao contrário. Eduardo Paes, segundo algumas fontes aí que a gente ouviu, fez exatamente o contrário, atrapalhando com as balsas de Niterói, com o horário de ônibus, menos carros, né, menos transporte público. Então fez o que foi possível, sem contar toda a intimidação por parte, né? A gente não pode esquecer quem domina o Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é dominado, né, por quem? Né? A facção que domina, e enfim, e em quem eles têm interesse, né? O Bolsonaro e a direita não fazem parte dos favoritos desse pessoal. A gente bem viu quando o Lula ganhou quem é que estava vibrando por ele, né? Então são uma série de fatores. Uma série de fatores. Eu imagino, porque eu acho que deveria se fazer às 3 da tarde, como foi em São Paulo. Então essa é uma das críticas que eu faço. Eu não entendi por que se fazer tão cedo no Rio de Janeiro, dentro de um feriado e tudo mais. Por que fazer tão cedo? No mais, o modelo foi o mesmo, quer dizer,
um carro de som estendido ali, na verdade eram dois, mas no mesmo lugar, né? A sequência, que começando com a Michelle, alguns parlamentares falando, entrando Malafaia com a parte mais contundente, e depois, por último, fazendo o fechamento, o Biruliro. Então, o modelito foi o mesmo. Mas teve então toda essa sequência, todas essas diferenças aí, que justificam, obviamente, ter um público menor que a Paulista. A Paulista foi o Brasil inteiro, né? Mas mesmo assim, tinha muita gente. Lembrando que na Avenida Paulista o mundo não estava olhando para o Brasil. Então eles viram alguns vídeos, rodaram, né, como curiosidade. Agora não, agora o mundo estava olhando para o Brasil. Lá era o português, né, o jornalista português, o Sérgio Tavares, que estava lá, né, que foi quem realmente tinha começado a mostrar, né, o que estava acontecendo no Brasil, principalmente para a Europa, né. Agora não, agora o mundo estava olhando. E para o mundo, aquele tanto de gente que estava lá é um tantão de gente, é muita gente. Aquilo foi, né? Para eles é um mundaréu de gente. É um mundaréu de gente. Os caras ainda ouvem o pessoal da USP, cara, levando a sério o pessoal da USP. O pessoal da USP, eles fizeram uma avaliação que... Pô, os caras disseram que tinha 200 mil pessoas na Paulista. Quem é que leva a sério um cara desse? Então, não, pô, na medida que os caras disseram que tem 200 mil pessoas, não se ouve mais esses caras. Porque basta tu entender um pouquinho de matemática, entender ali, ó, tantas pessoas por metro quadrado, e tinha gente de tal bloco, de tal quadra até tal quadra. Porra! Né? No mínimo, tu vai ter que, no mínimo dos mínimos, 700 e poucas mil pessoas. Na minha opinião, a Avenida Paulista tinha 1 milhão de pessoas, no mínimo, para mim. Mas 200 mil? Então esquece, se a USP então disse que tinha 200 mil e aqui tinha não sei quantos menos, então não tem esse papo. O que a média que se chega aí entre as pessoas razoáveis é que tinha entre 100 e 150 mil pessoas. Que é muita gente. É engraçado a esquerda dizendo flopou com 150 mil pessoas, cara. Isso aí, tu soma tudo que o Luleco fez, não dá metade disso, cara. E de espontaneidade, pessoas espontaneamente lá, pessoas sacando o que estava acontecendo, entendendo, sabendo tudo. Tu vai nas manifestações da esquerda, ninguém nem sabe o que está fazendo ali. Oi, não sei, me botaram num ônibus aí, tô aí. Vem comer aí, me deram uma grana ali, eu vim comer um troço, tô aí com o meu pessoal. Ou se eu não viesse, eu ia ser demitido, né? Então é outra coisa, os caras vêm, por isso que é engraçado, né? A parte engraçada é isso. É isso. Imagina, eles sim fizeram questão de comparar com a Avenida Paulista. Sensacional, então muito bom. Em relação agora à manifestação em si, começa com a Michelle, que de novo rebenta, né, na oratória, na empolgação, na sintonia que ela tem com o povo, né? Ela entra numa frequência. A maioria das pessoas são realmente cristãs, né? Evangélicos, cristãos, tem a religião como, né, uma parte importante da sua vida. Eu, particularmente, não gosto da mistura entre religião e política. Eu não gosto. Porém, em política é tudo comparativo. Se eu comparar o que é a outra matiz, o que ela prega lá, estou adorando a parte religiosa. Porque a gente que está falando de valores, de família, de trabalho, enfim, do bem dos outros, enquanto o outro é uma rafuagem, uma chinelagem, sujeira, degradação. Então, obviamente, acho maravilhoso, né? No meu mundo ideal não se mistura política com religião. No mundo podre da política brasileira, maravilhoso. E o que importa é isso, a maioria gosta disso e ela entrou na frequência, ela mostra que cada vez tem mais conhecimento, né? Uma pessoa que realmente evolui, mostra evolução no entendimento da política, esteve junto sempre com o marido, né? Viu tudo o que aconteceu, então
uma pessoa que em evolução e realmente um quadro importantíssimo que vai ser na política nas próximas eleições. Também ela está em primeiro lugar, mostra a valorização real da mulher, essa é real e não no discurso, que o Bolsonaro sempre deu às mulheres, a começar pela dele próprio. Né? A esposa dele, como ele valoriza essa mulher, como ele respeita o espaço dela, como ele incentiva. Então isso é a verdadeira valorização da mulher. Não tem como não ver isso. Né? Não tem como não ver isso. E o chamado dela para o feminismo, para a atuação das mulheres, para as mulheres participarem, tudo isso, né? Mostrando a diferença entre feminista e feminina, porque até o feminismo que se vê aqui não tem nada a ver com o feminismo, a origem do feminismo, que é, pô, mulheres tem que ter o direito a votar e tudo, e não o que está acontecendo aí, mulheres que só se interessam por mulheres de esquerda. Então não tem nada de feminismo nisso, porque essas mulheres que se dizem feministas só se interessam por mulheres de esquerda. Se elas forem de outra matiz, que se danem. Né? Então não tem isso aí. Então começa muito bem com a Michelle, muito bem, né? Ou melhor, ou no mínimo no mesmo nível da Paulista, que ela falou, como ela foi na Paulista. A participação ali, tanto do Geyer quanto do Nicolas, foram mais curtas, mais eficientes, se dedicaram muito ao exterior, né? Inclusive com o Geyer fazendo a fala final em inglês, que eu achei muito legal, achei bacana, né? Pede com licença, as pessoas, eu vou falar em inglês porque o mundo está nos assistindo, valoriza esse lance, essa vitrine que a gente tem. Da mesma forma o Nicolas pede, né, aplauso para o Elon Musk, enfim, valorizando o olhar exterior. Pulando para o Malafaia veio com tudo, a voz dele vai esganiçando de um jeito, eu acho que eles não precisavam berrar tanto, né? Geyer não precisava berrar tanto, eles não se dão conta que eles estão no microfone, que se eles falarem mais baixo, eles vão pensar melhor, né? Mas está valendo, é empolgação. E o Malafaia tem aquela vozinha mesmo ali, chata, mas ele mostrou novamente a sua coragem, o seu enfrentamento. Para mim, toda essa manifestação tinha que ter um mote, que é Senado, cumpre a tua função, faz a tua parte e detonar e ir para cima realmente do Pacheco. E ele faz isso, ele chama o Pacheco do que tem que se chamar, diz para os outros senadores cumprirem também sua parte. Eu acho que poderia ter mais ênfase nisso. Todos deveriam ir para cima desse tema. Ele é o mais importante, porque a sequência de tudo o que está acontecendo depende do Senado. A sequência lógica, estamos recebendo toda essa atenção internacional, toda a condenação internacional desses abusos, desse autoritarismo, e vai ter a nossa parte. A nossa parte não é só ficar, que legal que estão olhando para cá. Não, agora é nós, porque eles vão estar olhando, a gente tem a proteção desse olhar para implementar o que tem que ser implementado. E tudo passa pelo Estado. Tudo passa por colocar para avaliação, né, das casas legislativas o impedimento daqueles que estão fora, né, da sua função, que estão exacerbando, que estão exagerando, que estão indo além do delimitado para a função deles, que estão querendo, né? Então, para colocar para impeachment, tem tantos pedidos de impeachment que estão embaixo do bundão daquele cara, e muitos deles extremamente bem embasados. Então, é pegar um e colocar para dar início. A concentração deveria ser essa aí. Tudo bem, ela estava ali e foi legal. E também o outro destaque é, novamente, Malafaia diz: temos fatos importantíssimos que estão guardados, escondidos, estão aqui conosco, que quando revelados, se revelados, acabam com a história. Acabam com essa prepotência do imperador. Acabam na hora. Então, ele gera uma curiosidade enorme. E tem surtido efeito, porque ele está falando o que ele quer e está tranquilo.
tá tranquilo. E aí entra Bolsonaro, aí ele também foi mais veemente, mais enfático que da outra vez, chamando esse presidente aí do que tem que ser chamado mesmo, né, dizendo que ele é o cara, né, quem ele é, fazendo distinção entre o que foi o governo dele, né, mostrando para o mundo o que foi o governo dele, o que é esse governo, né, falando dos ministérios, né, do ministério técnico e valoroso que ele tinha, em comparação a esse que ninguém nem conhece, que é essa esculhambação aí. Bolsonaro fez a parte dele, né? Fez a parte dele com desenvoltura. Pô, afinal é um cara que vem toda a semana. Isso é importante também. O Rio de Janeiro foi mais um lugar que ele foi, porque ele toda semana está num lugar diferente, atrolhando todos os lugares cheios. Então não tem como flopar. Ele está indo em todos os estados, em várias cidades, e todas, simplesmente todas, sem exceção, ele é um fenômeno de popularidade, todas cheias, multidões, mas as pessoas num grau de excitação quando vem o cara, isso tem que ser registrado. Ele é, para mim, sem dúvida nenhuma, não é para mim como analista, analisando o maior fenômeno de popularidade política da história do mundo. Eu não vejo alguém, não lembro de alguém que onde quer que vá, em todos os lugares que ele vai, ele desperta a mesma admiração e a mesma euforia, né? Na bitomania. É a mesma coisa, né? Biruliromania, Bolsonaro-mania, porque é isso que ele desperta. E ainda a gente é obrigado a ver dizendo, ele não seria o melhor candidato, talvez. Porra, tu tem um cara na tua matiz política com esse nível de popularidade e tu diz uma bobagem dessa, que ele não seria. Se ele não quiser, tudo bem. Eu acho que ele quer. Porque ele sabe a missão que ele tem. Ele sabe, ele fala ali também, ainda vão querer me matar, de certa forma ele diz isso. Eles estão querendo me matar. Eles precisam me eliminar. Ele diz claramente isso ali, nesse discurso. E é a única maneira desse pessoal tentar refrear essa onda que vem junto com ele. E claro que seria a decisão mais idiota, porque isso daí eles perpetuariam essa onda. Ela jamais, ela se eternizaria. Né? Ele, assim, vamos supor que ele acabe ficando elegível e assuma novamente lá na frente, aí se ele faz um mau governo, ele pode até baixar. Como a gente não viu um Moro heróico, onde passava aplaudindo, nosso herói, pum! O próprio Lula, né, já teve essa admiração, já foi admirado, e pum! Então, agora, se tu pega um Bolsonaro na onda que ele tá e tu tenta cortar isso de uma maneira, né? Está eternizando isso que ele é. Basicamente, então, é isso. Por isso que eu acho que foi um sucesso. Lá no mundo, o mundo inteiro já começou a demonstrar isso, se manifestar. Né? A esquerda chorando, a gente já vê. Um fato importantíssimo que a gente quer muito. Que entrega que a grande mídia talvez tenha começado a mudar de lado. A Globo mostra o que aconteceu lá e fala a verdade. Não mostra, não fala super bem, mas não chama de terrorista, os golpistas, os terroristas. Fala das manifestações, mostra as manifestações. Tá certo que o helicóptero dele estava quase lá em Júpiter para mostrar o máximo de longe, mas mostrou, falou a verdade, né? Relatou quase que jornalisticamente, posso dizer que fazia muito tempo que eles não faziam jornalismo nesse aspecto político aí, e mostraram. Então isso pode realmente, como muita gente está falando, mostrar o desembarque, né? O desembarque da grande mídia. Já tivemos isso, já vimos a Folha de São Paulo fazer isso, o Estadão fazer isso, o UOL também falou das manifestações, coisas que eles não faziam. Então, talvez a coisa esteja mudando e a gente sabe que falta só isso
para realmente haver, para o Luleco ser empichado. No que a grande mídia decidir desembarcar, é o que falta mesmo para acelerar esse processo. Para acelerar esse processo. Claro que tem um outro lado. Como eles sabem que o mundo inteiro está olhando, ficaria muito ridículo a maior rede de comunicação não falar nada a respeito. Então, falar sobre isso, eles teriam que falar. Mas do jeito que falaram, sem usar aqueles adjetivos que sempre usam, é uma mudança, é um sinal de alguma coisa.